O alerta é para a importância de prevenção da doença, que segue sendo a principal causa de morte em crianças de até 5 anos de idade. Dados do Data Unicef, ligado ao Fundo das Nações Unidas para a Infância, chama a atenção para o fato de que no mundo, a cada 39 segundos, morre uma criança vítima de pneumonia. E segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, embora a taxa de mortalidade tenha tido uma redução de cerca de 25% entre 1990 e 2015, a quantidade de internações e o alto custo do tratamento ainda são desafios para a saúde pública. Para você ter uma noção, entre janeiro e agosto deste ano, quase 418 mil pacientes foram internados por causa de pneumonia no Brasil, totalizando gastos de mais de 378 milhões de reais com serviços hospitalares. Sobre esse assunto, depois de todos esses números, a gente conversa agora com o médico pneumologista William Salib. Muito obrigado por estar conosco, doutor. Bem-vindo ao Diário TV. Boa tarde. Olá, Cris. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, para começar, o que causa a pneumonia, doutor? E nos casos de morte, quais são as complicações mais comuns? A pneumonia, ela é uma infecção, ela pode ser uma infecção viral ou bacteriana, até mesmo fúngica, e ela é um quadro que pode levar a um quadro de ciência respiratória, uma infecção generalizada, e com isso, então, levar o paciente, por exemplo, a uma piora do seu estado geral e mesmo à morte. E isso passa muito pela questão do tratamento. Quanto mais precoce for instituído o tratamento, mais a maior chance de a gente reverter esse quadro para os pacientes. A gente chegou a falar aqui no mês de maio, doutor, que o governo do estado alertou sobre a baixa adesão de mães e crianças durante a vacinação contra a gripe. Faltando 2 semanas ali para o fim da campanha, 7 a cada 10 mães e menores de 6 anos ainda precisavam se imunizar, já que esses grupos apresentavam uma cobertura vacinal de só 30% em média. A minha pergunta é, quadros de resfriado e gripe podem se agravar e levar a uma pneumonia? Sim, isso é um fato mesmo, isso pode acontecer. Os quadros virais, eles podem predispor um quadro infeccioso posterior, também porque eles interferem na imunidade. E nas crianças esse é um risco ainda maior. A gente costuma dizer que os idosos e as crianças são potenciais grupos de risco para essas complicações, e por isso a importância, sim, da vacinação da gripe para evitar essa infecção viral e, consequentemente, nós diminuímos a chance das pneumonias bacterianas, além da questão propriamente das pneumonias virais. Sobre o assunto que a gente falou durante todo esse ano, a pandemia do novo coronavírus, doutor, ela virou um fator a mais de preocupação nessa questão da pneumonia? Sim, com certeza, por conta também do coronavírus levar a um quadro de pneumonia, uma pneumonia viral. Esse é um problema e além, obviamente, da questão da pneumonia viral, a predisposição para a pneumonia bacteriana. Eu acho que apenas uma vantagem que nós podemos tirar dessa história toda, Cris, é a questão em relação à prevenção, pensando nas medidas que nós temos tomado nos últimos meses, especialmente mais lá no começo, mas a distanciamento social, o uso de álcool, máscara, isso com certeza também acaba prevenindo de uma forma geral os quadros de infecções respiratórias. Então, acho que talvez isso seja uma coisa que nós temos que pensar e levar aí para nós o uso de lavar sempre as mãos, álcool em gel e todas essas medidas de prevenção. Para o futuro, mas o coronavírus é um problema mesmo. E ainda falando em prevenção, quais são as vacinas hoje eficazes contra a pneumonia? Temos as vacinas, as antigripais, né, a vacina da gripe, que protege para o quadro gripal, e a vacina antipneumocócica, por isso o principal agente etiológico da pneumonia adquirida na comunidade, que é normal, é o pneumococo. Então, existem alguns tipos de vacinas antipneumocócicas que podem ser usadas a depender dos tipos de paciente e da idade do paciente. E nos postos de saúde, como que é o atendimento com relação a essas vacinas? Tem algumas disponíveis, né? Não são todas que estão disponíveis na rede pública, mas existem algumas sim. A vacina da gripe, ela é disponível para crianças a partir de 6 meses até os 5 anos de forma gratuita, e para idosos também, e alguns pacientes em grupos de risco nesse intervalo de idade. Tem antipneumocócica, aí depende muito do tipo de vacina, algumas têm disponíveis, outras não. Para alertar os pais, doutor, quais as principais manifestações da doença e como é feito o diagnóstico?
Em crianças, especialmente em crianças menores, isso é um pouco mais difícil. A criança tem menos queixas, não costuma relatar os seus sintomas, mas geralmente a gente vê febre, prostração, a criança fica mais cansada, às vezes pode ter tosse, com expectoração, mas a procura pelo serviço médico, especialmente nas fases iniciais, ajuda muito para se instituir o tratamento correto e poder evitar a evolução da doença e, obviamente, esse final trágico que você colocou das mortes aí, que realmente é muito rapidamente, para a importante. gente terminar, o alerta do doutor com relação à automedicação, pais que ali compram um remedinho, é só uma tosse, não vou levar no médico por causa da pandemia. Não, essa é uma péssima ideia nessa situação. O melhor é realmente levar a um profissional que possa avaliar, escolher a melhor medicação. A automedicação, muitas vezes, ela só atrapalha e piora a evolução do quadro. Tá certo. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no Diário TV e por todas essas informações para a gente. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, boa tarde a todos.